Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje envolve ecologia trófica, relações alimentares. Já dei uma dica aqui sobre cadeia alimentar e hoje eu vou falar sobre as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas das relações tróficas, das relações alimentares que acontecem no ecossistema. Basicamente, existe três tipos de pirâmide que a gente pode montar com essas relações tróficas. Existe pirâmide de número, de biomassa e de energia. Vamos começar com a pirâmide de números. Na pirâmide de números, o parâmetro colocado na representação gráfica é o número de organismos. Para montar uma pirâmide de números, existem algumas regras. Sempre na base da pirâmide a gente vai ter os produtores. E os degraus que vão sendo colocados acima da base, os dos consumidores. Normalmente não se representa decompositores numa pirâmide ecológica. Quando aparecer, vai ser uma barrinha do lado da pirâmide envolvendo produtores e consumidores. Então olha só, aqui na base dessa pirâmide, nos produtores, existem 1000 plantas do tipo capim. Eu estou me referindo a 1000 indivíduos. Esse é o número de organismos nesse nível trófico. 1000 plantas do tipo capim. Consomem 1000 capins 300 lebres. 300 lebres, o número 300 é um número menor do que 1000, por isso que o degrau ficou o quê? Menor. E consumindo essas 300 lebres, existem 200 gaviões. 200 é um número menor do que 300. Então o degrau vai ficando menor de novo. Olha, essa é uma pirâmide que é pirâmide, os degraus vão diminuindo, porque o número de organismos em cada nível trófico está diminuindo. Agora, olha só essa situação. Eu tenho aqui na base da pirâmide uma árvore. A árvore não é o produtor, então o produtor tem que vir na base. Uma árvore é um indivíduo, por isso que esse degrau ficou tão pequeno. Uma árvore serve de alimento para 10.000 cupins. Mas, Léo, o cupim é um número muito menor do que a árvore. Não interessa aqui o tamanho, o que interessa é um número. Uma árvore, 10.000 cupins. 10.000 é um número bem maior, por isso que esse degrau é muito maior. 10.000 cupins alimentam 7 tamanduás, um degrau menor. Essa é uma pirâmide que não ficou no formato de pirâmide. Ela teve esse formato aí porque a gente está trabalhando com os números dos organismos presentes nessa relação trófica. O outro tipo de pirâmide é a pirâmide de biomassa. Aqui, o tamanho de cada degrau é referente à massa viva, a massa em gramas, quilos, toneladas, não importa, tem que ser uma unidade de massa. Aqui, ó, na base eu tenho 10 quilos de semente. Esse tamanho de degrau é equivalente a 10 quilos de sementes. Consomem 10 quilos de sementes, 3 quilos de roedores. O número 3 é um número menor do que 10, por isso que o degrau está diminuindo. 3 quilos de roedores são consumidos por 1 quilo de jiboias. Aqui não interessa o número de jiboias, não interessa o número de roedores, nem o número de plantas que geraram essas sementes. O que interessa é a biomassa em cada nível trófico. Quase toda pirâmide de biomassa, ela é uma pirâmide. Mas existe uma exceção e o vestibular gosta de cobrar, talvez o Enem possa cobrar de você. É a pirâmide de biomassa envolvendo fitoplâncton e zooplâncton. Plâncton no ambiente aquático é o conjunto de micro-organismos que ficam em suspensão na água. Existe uma parte do plâncton que é o fitoplâncton, são as algas unicelulares. Existe uma parte do plâncton que é o zooplâncton, são protozoários, microcrustáceos presentes ali na água. O zooplâncton consome o fitoplâncton. E quando a gente pensa em termos de biomassa, uma biomassa menor de fitoplâncton alimenta uma biomassa maior de zooplâncton. Aqui eu trabalhei com toneladas, olha lá. 1 tonelada de fitoplâncton, por exemplo, no ambiente marinho, alimenta 1,5 toneladas de zooplâncton. Ué, não era para fitoplâncton acabar, já que a biomassa de zooplâncton é maior? Não acaba porque fitoplâncton tem alta taxa de reprodução. Essas algas elas estão permanentemente gerando outras algas em processos de reprodução. Assim, essa cadeia trófica se mantém quando a gente pensa em termos de biomassa ali no ambiente aquático. O último tipo de pirâmide ecológica é a pirâmide de energia. Aqui o tamanho de cada degrau é referente à quantidade de energia presente por nível trófico. Posso trabalhar com calorias, por exemplo.
500 calorias de plantas alimenta 300 calorias de preás, que alimentam 200 calorias de jaguatirica. Aqui o importante não é o número, não é a biomassa, mas a quantidade de energia presente na matéria por nível trófico. Uma pirâmide de energia jamais será invertida. Por quê? Já falamos disso naquela dica de cadeia alimentar. O fluxo de energia ao longo dos níveis tróficos, ele é unidirecional e diminui ao longo dessa cadeia alimentar. Pessoal, se eu fosse representar essa relação trófica, árvore, cupins, tamanduás, não em termos de número, mas em termos de energia, árvore, cupins, tamanduás, uma base maior e degraus cada vez menores, porque o fluxo de energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Se eu fosse representar essa relação trófica, fitoplâncton, zooplâncton, não em termos de biomassa, mas em termos de energia, base maior, degrau acima da base menor. Fitoplâncton, mais energia. Zooplâncton, menos energia. O fluxo de energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Essa perda de energia de um nível trófico para o outro acontece por conta dos processos de respiração. Cada ser vivo precisa se manter vivo e através da respiração ocorre liberação de parte dessa energia que é fixada em cada nível trófico. Espero que você tenha aproveitado essa dica. Não esqueça de curtir e compartilhar essa informação com mais pessoas. Vai ter uma lista de exercícios lá na descrição do vídeo no YouTube. A gente se encontra então na próxima dica. Valeu!